Eram 5 da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas sim sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono, e ouviam-se amplos bocejos. Daí a pouco, em volta das bicas havia um zum 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 crescente. Um após os outros lavavam a cara embaixo do fio d'água. Agora eu vou ler a sinopse do livro. O romance mostra as mazelas e a vida miserável dos moradores de duas habitações coletivas. João Romão é ganancioso comerciante de origem portuguesa, dono de um terreno no Rio de Janeiro onde constrói moradias de baixo custo para obter renda. Bertoleza, uma negra escrava, vive com ele e o ajuda no armazém que ele mantém no lugar. O cortiço é erguido aos poucos para a revolta do negociante Miranda, vizinho de João Romão. Os dois travam uma briga por conta da construção do cortiço. Assim é mostrado as lutas entre os moradores, os embates com a polícia, a ganância de João em tornar-se rico às custas dos miseráveis a seu redor, mostrando dessa forma o cotidiano das classes baixas, às vésperas da abolição e da proclamação da República. O local em que se desenvolve a trama representa o coletivo, tema explorado pela escola naturalista. Na obra, o cortiço torna-se o personagem principal e espaço personificado em diversas passagens do livro. Além do cortiço, há momentos em que a história se passa na pedreira e na taverna de João Romão, na qual em alguns momentos é citado o sobrado da classe burguesa no bairro do Botafogo. De tal modo, personagens burgueses se misturam com a vida simples dos habitantes do cortiço. Repleto de descrições, o romance explora as características físicas e os comportamentos de seus personagens, marcado pela degradação moral, espiritual e física e a ambição. Um exemplo é a animalização dos personagens, revelada sobretudo pelos instintos sexuais. Características do livro. Composto de 23 capítulos, o Cortiço apresenta um narrador onisciente, aquele que sabe de toda a história, sendo narrado em terceira pessoa. O tempo da narrativa é linear, começo, meio e fim, seguindo o tempo cronológico dos acontecimentos. O último romance de Aloysio Azevedo divulga as teses naturalistas que explicam o comportamento dos personagens com base na influência do meio, da raça e do momento histórico. O romance tornou-se peça-chave para o melhor entendimento do Brasil do século XIX. Claro, ele não pode ser entendido como um documento que descrevia toda a época, mas não há como ignorar que a ideologia e as relações sociais representadas ficticiamente no romance estavam muito presentes no país. Além disso, essa obra se mostra naturalista quando, em um trecho do livro, o narrador compara o cortiço a uma floresta, um organismo vivo que cresce e se desenvolve, aumentando as forças e determinando o caráter moral de quem habita dentro. Pode-se dizer que o cortiço não é somente um romance naturalista, mas é uma alegoria do Brasil. O Cortiço, obra de Aloysio Azevedo, é um exemplo de literatura brasileira, não apenas por possuir uma história interessante com personagens marcantes, e de forma crítica. Temas polêmicos daquela época como a pobreza, homossexualidade, o contraste da vida da cultura entre o brasileiro do português imigrante. A pobreza é revelada nos quatro cantos da vida dos moradores do cortiço, nos seus aposentos, nos seus trabalhos, nas escolaridades, nas obrigações, revelando uma vida miserável, nas quais as únicas fontes de alegria eram os pagodes, alegres pândegas, lideradas pela mulata Rita Baiana, onde eles esqueciam de seu problema, suas dívidas, seus empregos e madrugavam na companhia dos outros amigos. Vendo tudo isso num todo, e claro que vamos dar destaque à pauta do homossexualismo, que até 1890 era considerado e reconhecido pela OMS como doença. Condições da alma humana não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Representada por Albino,
tido como afeminado, o autor mostra a originalidade de expor o personagem com trajes femininos, maquiagem e muito amigo das mulheres, de modo que muitas vezes as fazia conversar consigo como se fosse outra mulher. Cortiço não é um livro sobre como seres se tornam miseráveis quando vivem em um ambiente de extrema pobreza. É uma denúncia de como a falta de dignidade produz condições ideais para a ocorrência de crimes de toda a ordem, ao mesmo tempo que traça um risco panorama social das camadas mais baixas da sociedade brasileira, composta quase que totalmente por pessoas negras e miscigenadas. Nesse sentido, o foco narrativo do romance de Azevedo se destaca, pois procura mostrar, de certa forma, a plena coincidência de uma série de situações, adiantando alguns experimentos narrativos populares do século XX, que marcarão a aproximação da literatura com o cinema. O crescimento dos ordenados nas grandes cidades se dá principalmente pela busca de melhores condições de vida de pessoas que vêm de regiões onde o poder público não é atuante nas questões sociais e causa um déficit econômico que leva a altas taxas de desemprego. E os cortiços são moradias financeiramente mais acessíveis para as pessoas de baixa renda que não encontram no governo um fácil acesso aos programas de moradia popular. E é por conta das críticas do livro que o faz ser tão inteligente. Concluímos que, então, o livro Cortiço não é considerado um exemplo da literatura brasileira, apenas por se tratar de uma narrativa emocionante, mas pelo seu alto valor reflexivo e crítico em relação à sociedade daquela época que deixou suas marcas na base atual da sociedade brasileira, abordando temas que eram e continuam sendo polêmicos até os dias de hoje, por mais que se tenha passado mais de um século, o que torna a sua leitura mais que obrigatória para qualquer leitor. Eu separei do meu marido, né? Já há 10 anos casada, separei dele. Aí vim morar aqui com a minha irmã, que era próxima do serviço, pra ela me ajudar também, né? Que só eu e ela, né? A gente não tem mais ninguém. Só nós duas. Então uma ajuda a outra, né? Aí tô morando aqui. Enquanto der, a gente vai morando aqui, né? Eu tive uma gravidez muito perturbada quando eu morava na casa da minha sogra. Aí, tipo, sabe quando você se vê assim, em qualquer lugar pra você tá bom? Aí eu tinha uma amiga minha que ela morava nesse quarto, aí eu cuidava dos filhos dela, que era um casal, uma menina e um menino. Aí ela foi embora pra Minas e me deu esse quarto pra mim, eu vim morar aqui. Eu fui até pro Albergue, lá no Mercado Central, né? Mas o quê? Diminuir da rua, não dá, né? Aí consegui lá no Parque São Rafael. Lógico que é lá, né? Tudo de bom, né? Banheiro dentro de casa. Até alguém tem dentro de casa. O resto tem um banheiro pra, né? Pra todo mundo. Eu vou ter que esperar o outro. Às vezes se tiver culpado lá, os vizinhos aqui deixam tomar banho também. Tamo bem. Tudo de boa. Não é problema. Mas vai melhorar, se Deus quiser. Assim, como eu já tinha morado em pensão já, né, era pior do que aqui no caso, né, porque lá não tem banheiro no quarto, né, então você deslocava do seu quarto para ir para o banheiro, né, então muitas vezes você chegava no banheiro, tem pessoas lá, você tem que esperar, ficar na fila. Então como era perto, né, do seu quarto, você voltava para o quarto, aí que eu parava, olhava, eu ouvia o meu barulho, não, acho que a pessoa saiu do banheiro já. Quando eu chegava lá, tinha outra pessoa no banheiro, ele ficava esperando. E aqui não, eu vim pra cá, apesar que aqui, quando eu cheguei aqui, é um quarto, ele ainda é abafado, né, como antes, mas tem banheiro dentro de casa, né. E antes lá eu não tinha, aqui tem, né, então um ponto a mais pra mim, né, no caso, né. Porque sem banheiro dentro de um quarto é horrível. Minha casa é grande. Lá tem 5 quartos, banheiro, tem sala, comedor, muito grande. Foi difícil para eu vir morar aqui, sabe?
Depois de você morar numa casa bem grande, morar num quartinho foi difícil, mas agora eu já estou acostumada. Já. Aqui no começo era muito bagunçado, muito. Não tinha como, nem se pagava luz, nem água, nem PTU, nada. Depois que a gente veio para cá com os tempos passando, aí aqui uns 10 anos atrás, aí foi tudo organizado. Aí graças a Deus, a gente mora aqui paga tudo. Água, luz, IPTU, tudo.